o primeiro estágio do seminarista Alexandre foi na Vila Rossi, onde eu era pastor em São José dos Campos. Além de que éramos da mesma igreja. É curioso, porque 60 anos na obra, a gente aprende algumas coisas, especialmente na vida do seminário. Que quando o pastor vai para uma igreja, primeiro ano, a igreja dá uma festa para ele, primeiro ano, tal, e dá um terno novo. No segundo ano, dá uma camisa nova. No terceiro ano, uma caixinha de lenços. No quarto ano, é um conjunto de malas. Você ainda não ganhou mala nenhuma, né? É um prazer muito grande estar aqui com os irmãos. E eu peço licença ao Samurai, que eu gostaria de falar para você, e extensivamente a toda a igreja. É um texto baseado na carta aos Coríntios. Quando a gente lembra que o apóstolo Paulo, chegando à cidade de Corinto, era a segunda cidade maior de todo o Império Romano. Depois de Roma, Corinto era a cidade maior. Mais ou menos umas 250 mil pessoas. E naquela época do apóstolo Paulo, uma cidade cheia de gente de fora. Porque estava começando a construção do canal, chamado Canal de Nero. Nero era o imperador em Roma naquela época, que ligava os dois mares para passar. Naquele tempo não tinha máquina nenhuma, não tinha explosão nenhuma, não tinha dinamite nenhum, era tudo feito à mão. Então veio gente de todo o Império Romano, de todas as partes do Império Romano, para trabalhar ali, cerca de 30 mil homens. Não é surpresa que na igreja de Corinto havia dificuldade. Em que língua nós vamos dirigir o culto? Porque tinha gente de tudo quanto era língua, de tudo quanto era parte do Império de Roma. Por isso que a única carta, que a questão de línguas é um problema sério. Então, o apóstolo Paulo escreve esta primeira carta e dedica um capítulo inteiro à questão das línguas. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. No capítulo 12, o apóstolo ensina sobre os dons. Entre os dons, aliás, nas duas listas que ele coloca nesse mesmo capítulo, entre os dons, sempre o último é o dom de línguas. Quando ele vai dar, na segunda vez, a importância que os dons têm, ele também coloca o de línguas em último lugar. Por quê? Porque é um problema muito sério da pessoa querer aparecer. Dizer que tem alguma coisa interna especial que quase ninguém mais tem. E é por isso que ele escreve no capítulo 12 e diz que o caminho para os dons, a motivação para os dons, que devem ser úteis, doados pelo Espírito Santo individualmente, como o Espírito quer, o caminho para você ter os dons, como você vai aplicar esses dons, é o amor. Por isso que logo segue o capítulo 13 da primeira carta, o capítulo do amor. E ele continua no capítulo 14, verso 1. Leiamos. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis.
Lembra que a ideia de profecia não é só falar coisas futuras. As profecias falam de coisas futuras. Nós falamos de coisas futuras até quando evangelizamos. Dizemos que a pessoa salva por Cristo tem uma mansão nos céus, tem um futuro nos céus, tem a vida eterna. Estamos falando de coisa futura. Mas profecia não é só isso. Profecia é a pregação, é a exposição da palavra de Deus. Principalmente, eu quero que vocês falem, preguem, comuniquem a palavra de Deus. Pois quem, verso 2, quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistérios. Outra pausa. Eu acho que eu dirijo o carro muito bem. Bom, isso todo homem acha. Mas eu dirijo há 52 anos e até hoje só tive um desastre mesmo para valer. Acabou o carro. A estrada fazia uma curva e eu estava dormindo de olho aberto. Sabe como é que é dormir de olho aberto? Quem já dirigiu o carro com sono sabe. A estrada fazia curva, mas eu não fiz, fui reto. Entrei na casa do homem, rachei a parede do homem, a casa do homem. Olha, foi um caso sério. E, milagrosamente, olha, foi tão grande a batida, a parte da frente toda quebrou o vidro, o motor caiu. A minha porta virou uma sanfona, eu não podia sair, mas a outra, na pancada, abriu. Lembra que naquele tempo não tinha o cinto, tá? Então, eu saí na outra porta e de lá olhei o carro assim. Rapaz, quebrou mesmo. Então, eu comecei desde do pé, assim, tocando e procurando até o alto da sinagoga. Nada. Nem uma gota de sangue, nem uma pancada, nem um galo, nem arranhão, nada. Nessa hora, a porta da casa abriu. Eu quase morri, foi de tiro. O homem saiu com uma garrucha enorme assim. Aí depois eu soube que ele era delegado de polícia e ele estava com medo de alguns bandidos que o tinham jurado de morte estariam entrando na casa dele. Aí ele logo viu, ei, rapaz, você quebrou a minha casa. Você está bêbado? Não. Ele veio e cheirou, lógico, não estava. Você bateu a cabeça muito forte? Não sei, galo não tem. Por que o senhor está falando isso? Quando abri a porta, você estava pulando, dando glória a Deus? Eu não lembro. Não sei em que língua que eu estava falando. Porque eu estava falando com Deus. Línguas em mistério é você falar com Deus. Não importa. Porque Deus já sabe o que você vai dizer antes que você fale. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Verso 3. O que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando, consolando. Alexandre, é isso que o pastor faz, não é? Edifica, às vezes exorta, consola. O que fala em outra língua, uma língua estranha, a si mesmo se edifica, se é que ele sabe. Mas o que profetiza, edifica a igreja toda. Verso 5, eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outra língua, salvo se houver interpretação, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, e mais tarde nesse mesmo capítulo, o apóstolo Paulo diz que ele falava em línguas mais do que qualquer um daqueles membros de igreja. Se eu falar em outras línguas, em que vos aproveitarei,
se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta e a cítara. Cítara é uma espécie de uma harpa pequena. Quando emitem sons, se não os derem os sons bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? O apóstolo Paulo era cidadão romano, judeu de raça. Para vocês terem alguma ideia, no Brasil nós temos muita gente de raça, de outra raça. A minha esposa, por exemplo, muitos de vocês conhecem, é de raça escocesa. Existe essa raça, Bill? Acho que é, né? É inglesa, mas ela é brasileira, nasceu em Petrolina, Pernambuco. Ô, gente. Eu conheço outras pessoas que são de outras raças e são brasileiros, certo? Paulo também é de raça judaica, mas de cidadania romana, porque Tarsis da Cilícia, a Cilícia era uma província do Império Romano, o que não acontecia com a Judéia. A Judéia era um reino, ele tinha um rei, os herodianos, os reis chamados Herodes, que era, como é que eu posso dizer, submissa a Roma, mas tinha rei, tinha as suas leis. Só para a pena de morte é que precisava o chefe romano dar a ordem. Só. Outras disciplinas, outras penalidades davam de acordo com a lei de Moisés. Por isso que Jesus teve que ir até Pôncio Pilatos, porque era a pena de morte. Então, o apóstolo Paulo conhecia muito bem a estrutura do Império Romano. Era uma estrutura basicamente militar. Cada homem, dos 18 anos até os 40 anos, cada homem, cada civil, era também soldado. Ele tinha que dar um tempo, não sei se 2 ou 3 anos, servindo as legiões romanas. E ele aprendia que quando havia um ataque inimigo, pelo som da trombeta, ele sabia quais eram as ordens. Então ele tinha que conhecer muito bem, saber muito bem o que a trombeta estava tocando. Mas se a trombeta não desse um som exato, quem se prepararia para a batalha? Nós, como pastores, temos um peso sobre nós. É o peso de dar o som certo. Porque o povo, em geral, é como ovelhas sem pastor. Precisa alguém que esteja dirigindo, orientando, ensinando, às vezes até disciplinando. Por isso, o pastor tem que, ele, ser aquela trombeta do som exato. Não pode tocar uma outra música, um sambinha, não dá. É a música certa. E a partitura dessa música é este livro. Assim que ele sai disso, o som é incerto. Se a trombeta der som incerto,
quem se preparará para a guerra? Irmãos, há uma outra coisa muito curiosa aqui. Nós estamos em uma guerra. Às vezes nós esquecemos disso. Queiramos ou não queiramos, nós já estamos em uma guerra. Quando você não era crente, você não estava numa guerra. Você já era filho do príncipe deste mundo. Segue como os outros. Faz o que a maioria faz. Agrade a você mesmo e aos outros. E a sua vidinha é essa. Mas quando nós nascemos de novo, por isso que converter não é apenas mudar de rumo, mas é nascer de novo. Eu tenho, de vez em quando, assim, dá uns lampejos, uma certa inveja das mulheres. É rápido, tá? É lampejo só. A minha neta caçula está grávida. 2 meses e meio. Eu já tenho 4 bisnetas. Essa criança vai ser a quinta, eu não sei ainda o que é. Eu espero que seja um homenzinho, porque eu preparei o quintal de casa, plantei grama para jogar a bola, só da mulher. E quando ela veio contar, ligou para casa e contou, e a gente teve, então, a chance de bater um papo. Falou, olha, essa é uma horinha que eu, como homem, tenho um pouco de inveja das mulheres. Elas, grávidas, sabem o que é ter uma nova vida dentro delas. Homem nunca vai saber disso, graças a Deus. Mas aí, elas podem ter essa percepção de uma nova vida crescendo em nós. Aí passamos a ser diferentes. Nesse mundo que a gente não gosta é ser diferente. A gente quer se amoldar aos costumes, aos hábitos, às modas do mundo aí fora. Ser diferente, às vezes, é doloroso, é doído, é sacrifício. Mas o que eu estou dizendo que estamos numa guerra? É uma guerra espiritual. Se vocês quiserem ter uma ideia, nós não vamos ler todo o texto agora, porque já me marcaram o tempo aqui, sabe? Então, Efésios capítulo 6 fala sobre a armadura. Porque nós estamos em guerra contra hostes espirituais. E há uma armadura para isso. Toda a armadura é feita para defesa. Desde o capacete até os pés. Só a palavra é a arma de ataque. Por isso que o diabo tem medo é desta palavra. É deste som que a trombeta do pastor, dos pastores, precisam dar. Que som estamos dando nessa guerra espiritual? Eu queria relembrar 3 tipos de som, Alex, e estendo a toda a igreja. O primeiro deles é o seguinte, é o som da doutrina pura. Hoje há muita mistura com as filosofias que o mundo traz para nós. E nós ficamos ouvindo e vendo. Hoje todo mundo vive assim, né? Não é isso mesmo? Nós enchemos a nossa mente horas e horas e horas. A minha neta mais velha me deu, logo que quando ela ia casar, ela ganhou um laptop novo.
E falou, vô, o senhor quer ficar com o velho? Aí o senhor começa a aprender como é que mexe. Opa, muito obrigado. Passou um ano, ela foi lá, vô, e o laptop? Ele está lá em cima do armário. Por que o senhor não gosta? Eu falei, não é que eu não gosto. Eu tenho medo de gostar. Porque o que eu vejo gente viciada, horas e horas, em frente à máquina, não se tem mais tempo de ter amizade real, presencial, a palavra hoje, né? Pessoa, não temos mais. E essas doutrinas que você está vendo, ouvindo, começam a encher a nossa cabeça e vão mudando um pouco o que a Escritura diz. O som da trombeta já não é muito exato. Será que é para eu ir para a guerra ou eu posso dormir mais um pouco? Como é que eu faço? Ou é hora de banquete ou de jantar lá no edifício Itália? Não tem um acompanhante, não? Que som nós estamos dando, irmãos? Que som? Há muitas religiosidades, crendices, superstições. Muitas pessoas que creem que a salvação vem pelas boas obras. Isso agrada a gente. Opa, eu me salvo, eu me salvo. Você vai para o céu? Não sei. Depende de mim, do que eu fizer. Não depende de nada. Depende unicamente de você aceitar o sacrifício que Cristo fez na cruz. Algumas pessoas até interpretam mal aquele texto. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Eu creio nele. Não, você crê que ele existiu. Mas você não crê que ele morreu e que o sangue dele pode te purificar de todo pecado. Outro dia estávamos conversando com um homem que logo vi que ele não era um crente, e perguntei, o senhor crê em Deus? Creio. Deixa eu perguntar mais uma coisa, o senhor ama a Deus? Aí eu tenho respeito, amo muito. Falei, o senhor é casado há quantos anos? 35 anos. E o senhor casou por quê? Ué, porque eu amo a minha esposa, eu quero viver com ela. O senhor ama a Deus? Eu já falei que eu amo. O senhor vive com ele? Não. Não. Em que guerra nós estamos? O que trombeta estamos ouvindo? A outra coisa que nos faz pensar é o seguinte, às vezes uma outra trombeta incerta são certos princípios bíblicos, a ética bíblica. Ô pastor, a Bíblia foi escrita há 2000 anos atrás, os costumes eram outros. Quem disse? Quem disse? O seu professor? O doutor fulano, o psicólogo fulano, o filósofo, quem disse? Foi um servo de Deus, foi um filho de Deus que crê piamente na palavra, que falou isso? Não. Atacar a Bíblia é fácil. Segui-la é difícil, mas compensadora. A ética bíblica. Que sinal estamos dando? Hoje a ideia é, mais do que nunca, sempre foi um pouco, mas mais do que nunca, é eu. Os noivos, quando casam, os dois possivelmente estejam pensando, será que ela vai me fazer feliz? Será que ele vai me fazer feliz? Eu estou tão feliz, e ele? E ela? Não se busca a felicidade dos outros, é só a minha. Então, eu preciso me apresentar bem, gente. Vamos fazer a
academia. Eu até hoje eu faço parte, eu faço ginástica. 1, 2, assim, né? Ginástica eu faço. Entende? Mas hoje eu tenho que ter o tanquinho sarado. Eu não entendo o que é tanquinho nem sarado. Mas olha, é a conversa do povo. Eu quero me mostrar. Eu quero me provar. Eu quero me impor. Ninguém fala, eu quero servir. Pensa bem na maioria das canções que a gente canta, até nos cultos, em igreja. Quase sempre são antropocêntricas. O centro sou eu. Eu te dou graças, Senhor, porque o Senhor fez para mim. Olha, eu quero que o Senhor faça para mim. Eu quero ficar bom, porque o Senhor... Eu quero ficar bom. Eu sou o centro. Não se fala mais em serviço. Eu sou crente para quê? Para esquentar banco. É verdade que esse banco é gostoso, macio, né? Mas não é isso. Aqui é um quartel. Treina as tropas. O sargento Garcia, não é o sargento Garcia, mas o pastor está aqui para treinar as tropas. Agora, a briga é lá fora. A trincheira é lá fora. De segunda a sábado. Domingo volta, todo mundo reúne, ensina mais. Dona Conceição deu muita ênfase nos ensinamentos. Ótimo. Pregações bíblicas, estudadas. Olha, viu o que ela falou? Eu vi. Bom, é isso aí. Porque a tropa é preparada aqui. Mas se ela não ouvir a trombeta tocar certo, se o sinal for incerto, quem se preparará para a batalha? Muitos dos nossos heróis na fé, foram pessoas que passaram apertados sozinhos. Tanto o pastor Gival como o nosso irmão John falaram sobre isso, como às vezes, na vida de pastor, às vezes tem coisa que nem a esposa pode saber. Não é que não pode, às vezes não deve saber. Às vezes a gente se sente sozinho, não tem com quem falar. E às vezes pessoas pensam até uma coisa errada da gente e eu não posso explicar. Porque às vezes implica em outras pessoas. Não dá. É sacrifício. Há pouco tempo passou a reforma, 500 anos. De certo, aqui também se falou sobre o assunto, mas eu queria apenas lembrar a hora que Lutero, um monge, um padrezinho, dava aula numa universidade que, aliás, não era das mais importantes. Estava lá, foi levado a um salão maior do que este, um trono, havia o imperador Carlos V, e todos os príncipes e nobres, um cardeal, vários arcebispos e bispos, e aquele mongezinho entrou, tinha uma mesa grande, e os livros que estavam ali. E a primeira pergunta foi, você confessa que esses livros tinham muita coisa errada, que você não vai mais falar sobre eles? Resposta. Eu sou humano, eu posso ter escrito muita coisa errada, claro. Se qualquer um dos senhores me mostrar pela Escritura qualquer erro, eu mudo de opinião. Alguém falou alguma coisa? Silêncio. E ele disse, se não, eu fico firme no que estou. Sozinho. Você se prontifica, às vezes, ficar sozinho,
contra uma grande maioria em volta? Nós temos muitas vezes que pensar nisto, que a nossa parte é uma parte difícil, muito difícil. O terceiro som, que deve ser certo, não incerto, é o testemunho pessoal. O apóstolo Paulo, nesse mesmo capítulo, no versículo 18, diz assim: dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Como cidadão romano, ele falava latim. Pela cultura grega, falava grego. Por ser israelita, falava aramaico. Mais tarde ele foi fariseu, falava hebraico. Falava várias línguas. Disse, mais do que qualquer um de vocês aqui em Corinto, eu falo mais línguas do que vocês todos. Isso ele não fez para orgulho, não. Ele dava graças a Deus. Não é porque ele era mais capaz. Não. Ele dava graças a Deus. Deus pôde dar a ele um preparo para isso. Não foi na palavra da vida, é claro. Mas deu. Graças a Deus. Agora, para que isso? Para que isso? Olha bem o que está no versículo 20. Bom, o próximo versículo. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejais meninos. O ficar aparecendo falar línguas era infantilidade. O que ele queria era comunicar para o povo esta palavra de Deus. A comunicação da palavra de Deus é na sua simplicidade, mesmo que seja muito profunda. Outra coisa ainda quanto à questão pessoal dela, é que ele estava pronto para morrer. Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. O bom combate. Ainda era aquela linguagem militar que estava junto ao apóstolo Paulo. Ele, na segunda carta a Timóteo, diz assim que nós temos que ser bons soldados de Cristo, que procuram agradar o seu comandante, que não fica preso às coisas desta vida, se entrega inteiramente. Uma vez eu perguntei para um homem militar, escuta, por que dia de chuva vocês não podem levar guarda-chuva? Não pode. Não faz parte do uniforme. Mas é tão útil, não pode. Na nossa vida há coisas que não são pecado, mas podem prejudicar a boa ordem. No dia 2 de julho de 1823, quase um ano depois do grito que foi dado aqui perto, por Dom Pedro de Alcântara, príncipe regente, quase um ano depois, na Bahia ainda estava tendo guerra da independência. Pouca gente sabe disso. Foi o único lugar onde teve guerra. As tropas portuguesas, dirigidas pelo general Madeira, estavam em luta e queriam dividir o Brasil, sendo que da Bahia para o norte continuaria ligada a Portugal. Mas os brasileiros baianos, então, tiveram uma guerra.
E numa das últimas batalhas, estavam ali as tropas, e as tropas portuguesas eram muito melhor preparadas para a guerra do que o pessoal da Bahia ali, que a maior parte vivia em sítio e tal, não tinha muita prática. E começou a batalha e o capitão do Brasil olhou e falou, nós estamos perdendo, é melhor dar fora. Chamou o corneteiro, que somos nós, o corneteiro, e diz assim, toca aí, retirada. O rapaz estava muito nervoso, ou não tinha muita prática também, e ele tocou uma outra coisa. Ele tocou gente, a cavalarista chegando, avançar, degola. Os portugueses puseram a arma tudo no chão. Não tinha, ele errou. Santo erro, né? Foi assim que até hoje, dia 2 de julho, é feriado na Bahia. Foi a confirmação da independência do Brasil. Às vezes, a gente pode tocar um som que para o mundo é errado. Ele primeiro, depois eu. Ele primeiro, depois nós. Isso para o mundo é errado. Estou tocando um som completamente errado, estou dando uma ordem errada. Que sinal estamos dando? Há muita gente querendo saber, irmãos, mais gente do que a gente pensa. É que nós perdemos o impulso de falar de Cristo. Não é falar de igreja, é falar de Cristo para as pessoas ao nosso lado. Parentes, vizinhos, colegas, companheiros no ônibus, no trem. No trem, às vezes, não, é pouquinho tempo, né? Nós perdemos esse impulso. Os primeiros congregacionais lá no Rio, com Calley e com os irmãos que vieram da Ilha da Madeira, e mais tarde isso passou a quase todos os crentes. Hoje já não é mais assim. Mas quando eu como jovem, morei lá no Rio, ainda se falava. O pessoal perguntava, escuta, você é Bíblia? Os crentes eram chamados os Bíblias. Estavam sempre lendo a Bíblia, sempre falando da Bíblia. E as igrejas cresciam. Quando Lucas fala a respeito da parábola da sementeira, ele explica, a semente é a palavra. Nós não vamos convencer ninguém, nem é nossa tarefa. A minha tarefa é jogar a semente no coração, na mente das pessoas. Temos que dar o som certo, porque se o som for incerto, quem se preparará para a batalha? Filipe, o diácono Filipe, que mais tarde tornou-se o evangelista, Filipe foi levado pelo Espírito de Deus para uma estrada deserta. Deserta quer dizer, não tinha ninguém. Mas tinha um homem, um eunuco, da Etiópia, um africano. E Filipe foi correndo ao lado da carruagem dele. E ele falou assim, o que você está lendo? Eu estou lendo aqui a palavra de Deus. Ele estava lendo o profeta Isaías. Você está entendendo? Imagina, Filipe correndo ao lado, falando com o sujeito, está lá dentro
carruagem. Não estou. Se ninguém me explica, eles estão pedindo que você explique. Irmãos, há muita gente que confunde, fala, eu não tenho o dom de evangelista. Eu também não tenho. Mas uma coisa é você evangelizar. Eu já convivi com pessoas que têm esse dom de uma maneira muito intensa. É impressionante. Ele tem jeito. Começa a conversar com uma pessoa que ele nunca viu. Eu começo a conversar perguntas sobre o tempo, se vai chover, se não vai, e tal, calor, blá, 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 e vai indo, a pouco, sem que a pessoa perceba, ele já está falando de Cristo. Numa boa. Eu não tenho esse jeito. Mas todos somos testemunhas. Vocês vão receber o Espírito Santo sobre vocês. Isso é nascer de novo. O Espírito Santo entrar na minha vida. E vocês serão, disse Jesus, minhas testemunhas, aqui até o confim do mundo. Testemunha é você contar o que você passou, o que aconteceu na sua vida. Não precisa fazer curso, não. O que eu era, o que eu sou e para onde eu vou. O povo está como rebanho. E nós precisamos dar o toque certo. Se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Meu amigo, meu irmão, amigo nós somos, eu não sei por quanto tempo mais, porque eu já estou com 83, daqui a pouco, já estou na reta final, assim. Não sei quanto tempo. Mas eu sei uma coisa, irmão, é para a eternidade. Amém.